Estamos aqui no nosso encontro. Esse é o quinto encontro e último que nós vamos falar a respeito dos Salmos. E o título hoje são os Salmos de Culto e Louvor, a parte 2. São diversos salmos que falam a respeito de louvor e adoração. O comentarista que eu gosto muito de usar, que eu já citei no encontro anterior, que é o Manual Bíblico do Halley, ele diz o seguinte: Moisés cantava e ensinava o povo a cantar. Israel cantava durante a peregrinação para a terra da promessa. Débora e Baraque cantavam. Davi foi musicista consumado e cantava de todo o seu coração. Os cantores de Ezequias cantavam palavras de Davi ao som da trombeta. Os cantores de Neemias cantavam com alto e bom tom na dedicação dos muros. Paulo e Silas cantavam na prisão. Na aurora da criação, as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Livro de Jó 38:7. No céu, milhões de anjos cantam e toda a criação redimida se junta ao coro. Vemos isso em diversas citações em Apocalipse, capítulo 5 especificamente. E lá no céu todos cantam e nunca, pelos séculos sem fim, se cansarão de entoar louvores a Deus. E nós vemos que todas essas citações são extremamente coerentes com aquilo que nós vamos ver em alguns salmos, que vai do 29 até o 134. Nós já vimos uma primeira parte dos salmos com referência ao culto e louvor, culto e adoração, e agora nós vamos ver uma outra parte. O Salmo 29, por exemplo, é um convite ao tributo e um convite a ouvir a voz de Deus que ecoa a todo mundo. E assim nós vamos ler os trechos, né? Salmo diz assim: tributai ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, e o Senhor troveja sobre as muitas águas. E aí ele segue até o verso 9, dizendo que a voz do Senhor é poderosa, é majestosa. Salmo 29, eu li do 1 até o 3. E o versículo 10 e 11 diz assim: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 29. Salmo 82 vai nos falar sobre a injustiça impraticada pelos juízes em sua época, né? Sabemos que os juízes antecederam os reis no Velho Testamento. E ele diz assim no Salmo 82, de 1 até o 4: é Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. O culto faz parte ao amar ao próximo, né? Como Jesus deixou claro lá, enfatizando os mandamentos mais importantes: amar a Deus e amar ao próximo, e aqui ele vai condenar toda a forma de injustiça, que na verdade é uma forma de desamor ao nosso próximo. Salmo 82. O Salmo 121 vai nos dizer assim: a segurança daquele que se refugia no Senhor. Levanto os meus olhos, outra tradução diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre em alerta.
nosso louvor e a nossa adoração a esse Deus, porque Ele permanece alerta. Nós temos essa segurança em saber que Deus não cochila. Eu tenho ouvido muito essa expressão ultimamente, eu gosto muito dela. Nós estamos vivendo um período de quarentena, mas não tem quarentena para Deus. Deus não está em quarentena. Ele está sempre alerta. Ele está sempre à nossa disposição, pronto para receber nosso louvor, nossa adoração, e também esse estar sempre alerta é motivo para nosso culto, para o nosso louvor e para nossa adoração. Salmo 121. Temos aqui os salmos agora, os 124, 126 e 127, que também são os famosos salmos de degraus ou salmos de romagem, aqueles que eram utilizados quando eles estavam indo para a adoração no templo em Jerusalém. E bem ligado a esse tema da adoração, do louvor e do culto, né? E o 124, de 1 até o 6, diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes desses inimigos. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado nesses dias. Salmo 126, versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Citamos muitas vezes esse texto, né? E esse é o motivo do nosso louvor. Quantas coisas Deus faz, quantas que nós sabemos e quantas que nós desconhecemos, quantas são as bênçãos que nós não conseguimos identificar, quantos livramentos nós tivemos que nós nem percebemos, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. E o Salmo 127, verso 1, diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vejam bem essas colocações aqui, esses salmos que eles usavam, os de romagem ou os de degraus, como assim nós conhecemos, eles enfatizam muito essa tranquilidade que nós temos dessa proteção, mais uma vez garantindo a proteção. E essa proteção, né, nos leva a citar o Salmo 126, né, que essas grandes coisas que Deus faz, se Ele não proteger a casa, se Ele não estivesse ao nosso lado, se Ele não fizesse essas grandes coisas, volto a dizer, eu gosto muito dessa expressão, né, as que nós conhecemos e as que nós não conhecemos, os grandes livramentos que nós já tivemos na nossa vida. Na verdade, esse também deve ser esse motivo de louvor. E quando a gente lê esses salmos todos, esses salmos de degraus ou de romagem, como nós assim conhecemos e assim estão classificados na Bíblia, a gente consegue imaginar povos, né, afluindo de toda a região, de toda a Judéia ou de todo Israel, como nós conhecemos hoje. Você imagina aquele mapa de Israel, e também pessoas vindas de outros lugares, de outras regiões conhecidas naquela época, caminhando dias, caminhando às vezes até meses, e quando chegam a Jerusalém, aquela emoção de subir ao templo para a adoração. Eles iam para as festas e iam para participar da adoração, e enquanto faziam isso, recitavam esses trechos, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o poder, reconhecendo o livramento, reconhecendo a segurança. E eu fico imaginando quando nós também nos reunimos, muitas vezes no nosso culto, muitas vezes na nossa adoração, mas especificamente o culto, que é a linguagem que nós mais conhecemos hoje, né? Muitas vezes nós falamos assim, eu vou assistir o culto, né? Mas na verdade, irmãos, nossa colocação sempre deveria ser, nós não vamos assistir o culto.
Nós não vamos simplesmente participar do culto como uma plateia, como um assistente, mas nós devemos sempre dizer: eu vou prestar ao Senhor o meu culto, eu vou prestar ao Senhor a minha adoração, o meu reconhecimento por tudo aquilo que Ele tem me dado. Talvez algumas pessoas tenham alguma dificuldade em dizer isso, em expressar, né, essa palavra: eu vou dar o meu culto, eu vou oferecer o meu culto, né, como expressão da gratidão, porque talvez não tenha tido a experiência de sentir e de experimentar a bênção e o cuidado de Deus. A partir do momento que nós começarmos a observar isso, né, esse cuidado, essa proteção, esse Deus que está ao nosso lado, esse Deus que já faz grandes coisas por nós, ocultas e reveladas, né? O Senhor que edifica a nossa casa, quando nós tivermos essa percepção, nunca mais usaremos essa expressão, né? Eu vou assistir o culto. Não, eu vou participar ativamente, eu vou oferecer, eu sou parte do culto. E não somente isso, mas como o pastor Fausto sempre diz, né? Aquele é um momento de celebração, mas o culto tem que existir, o culto tem que perdurar para sempre. A nossa vida deveria ser um culto. Nós deveríamos oferecer ao Senhor constantemente nosso louvor e a nossa adoração. E os salmos estão cheios de expressão. Nós estamos lendo alguns deles, mas muitas expressões existem, na verdade, para que nós tenhamos motivos diversos para não somente prestarmos o nosso culto nas ocasiões formais das grandes celebrações, mas que o nosso culto seja prestado durante todos os nossos dias, 24 horas por dia. Aquilo que eu acabei de ler agora, né, eu repito, quando ele cita ali Apocalipse, né, que os anjos, milhões de anjos cantam e toda a criação redimida vai se juntar a esse coro, aí ele diz assim: ali todos cantam e nunca, pelo século sem fim, se cansarão de entoar louvores a Deus. Ou seja, em todo o tempo, durante a nossa existência, e nós, os salvos, continuaremos a louvar por toda a eternidade. Bonito isso, bonito o que diz esse salmo. Bonito o que diz, o que nos inspira esses salmos, a mudar o foco da nossa vida e tornar da nossa vida um culto sempre, e não somente as grandes celebrações formais. Mas vamos seguir aqui. Salmo 128 e Salmo 131, a celebração do temor a Deus e a humildade do crente. O crente sempre tem que reconhecer que Deus está acima e ele é um servo que está ali para prestar o seu culto, a sua reverência a Deus, né? Salmo 128, versículos de 1 a 4. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. O 131 diz assim, nos seus primeiros 3 versículos: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Celebremos o temor do Senhor e essa humildade do crente, né? O culto também, a nossa adoração, é o amor fraternal e a comunhão. Agora a nossa comunhão está distante, a nossa comunhão tem sido virtual, não conseguimos nos reunir e estamos ansiosos por isso. Mas o salmista diz assim, né, quando ele referindo-se a culto e adoração. Salmo 133, muito conhecido nosso, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor
derrama a bênção da vida para sempre. E agora o Salmo 134 continua nessa linha. Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção ao santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amor fraternal, união e louvor ao Senhor. E nós concluímos essa parte do Salmo, essa parte de estudo dos Salmos, né? Caminhando aí para o final, o Salmo 126:3, né? Lembrando sempre, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. As coisas grandiosas que Deus faz são para todos, indistintamente. É a universalidade da bênção. Essa bênção de servir, essa bênção de adorar do Senhor, na verdade ela é para todos nós, né? E o Salmo 134:3, né, que acabamos de ler agora, diz assim: de Sião os abençoe todos o Senhor, que fez o céu e a terra. E eu termino ainda, concluo essa parte, lembrando sempre que nós não devemos, nossa vida deverá sempre celebrar ao Senhor. E eu termino citando o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Que Deus te abençoe, espero tê-los abençoado com esses 5 encontros, onde nós rapidamente, de uma forma muito sucinta, compartilhamos aí as citações do livro dos Salmos, que os Salmos continuem a nos inspirar e a nos capacitar e a nos ajudar a oferecer o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Deus te abençoe. Salmodeis, não sei se existe isso, né? Mas vamos salmodiar ao Senhor sempre, vamos louvar ao Senhor sempre, né? Salmodiando a Deus a todo tempo. Deus te abençoe. Fique na paz. Um grande abraço.